Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre um tema extremamente importante, uma competência que você precisa se desenvolver para liderar empresas, para liderar grupos de trabalho, para liderar a sua própria carreira. Estou me referindo aqui à comunicação. E para tratar desse assunto, nós convidamos o Álvaro Fernando, que é produtor de trilha musical, escritor, palestrante e autor deste livro que eu tenho em mãos, Comunicação e Persuasão, o Poder do Diálogo, livro este publicado pela DVS Editora. Álvaro Fernando, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Eu que agradeço. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui. Te agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todos os ouvintes da CBN, nesse lugar que é uma referência para todos, né? Muito obrigado. E, Álvaro, fala. Comunicação e persuasão são duas técnicas que precisam estar sendo trabalhadas de maneira paralela? Totalmente, Milton. E olha, eu gosto de falar da persuasão porque a palavra persuasão, ela é muito persuasiva. As pessoas se interessam quando se fala assim, persuasão. Sabe que às vezes eu vou participar de um congresso e tem palestras simultâneas. Então a pessoa, quando a gente vai num lugar assim, a gente quer assistir mais de uma, mas ao mesmo tempo. E a palestra, quando a gente coloca persuasão, as pessoas querem assistir, porque as pessoas querem ser persuasivas. Agora, eu trato a persuasão como sinceridade, honestidade e transparência. Então não tem a ver com manipulação e influência de pessoas. É o oposto disso, é a comunicação no sentido aberto. Quando você conquista a confiança das pessoas, você se transforma uma pessoa muito persuasiva. Porque a persuasão não pode ser confundida com manipulação. Sim, sim, é lógico. Porque isso essa ideia, né? Não é pacífico isso, se você for tratar o significado lato da palavra no dicionário, mas eu enxergo assim, entendeu? E não só eu, alguns autores enxergam assim. Você manipular, quer dizer, você faz alguma coisa em benefício próprio, né? Você influencia alguém a fazer alguma coisa. Agora, a persuasão que a gente trata aqui no livro, ela é no sentido da honestidade, da confiança, e daquilo que é bom, e é bom porque é bom para o outro, né? E nós temos como palavra-chave aqui nessa questão o poder do diálogo. A busca do diálogo, ela é fundamental nas mais diferentes situações. Isso fica muito claro no nosso dia a dia dentro das corporações. No entanto, o que se percebe é que o diálogo nem sempre ocorre. O que há por trás disso? Há um mal-entendido. Há um mal-entendido? As pessoas, olha, a coisa mais que a gente ouve, Milton, é ouvir falar assim, ó. Eles não entendem o que eu falo. Você está colocando palavra na minha boca. Não foi nada disso que eu falei, não é verdade? E às vezes a pessoa não entende mesmo o que a gente fala? Geralmente a culpa, vamos dizer assim, o responsável é aquele que emite, né? A gente às vezes fala, ele não entendeu, mas a gente não foi tão claro, né? Quando a gente começa a se preocupar com esse assunto, né? Mas voltando o foco à sua pergunta, assim, dessa questão também relacionada ao universo das empresas, né? Ao mundo corporativo, as organizações. Exatamente. A comunicação, ou a falta dela, o mal-entendido, foi apontado como o maior caso de naufrágio de projetos interessantíssimos. E isso é resultado de pesquisas constantes, né? Por que isso não foi para frente? Houve um mal-entendido ali, a coisa não correu bem por aqui. Quando a gente investe em comunicação dentro das empresas, a gente investe naquilo que é o que há de mais poderoso dentro de uma empresa, que é a capacidade dela pensar. Quando que a gente pensa, eu penso, o Milton pensa, né? É fácil a gente identificar um ato ali individual, particular de cada um. Mas quando uma empresa pensa quando uma pessoa da empresa conversa com a outra, aí a empresa está pensando. E se essa conversa tiver qualidade, quer dizer, se as pessoas forem preparadas para conversar, é algo que a gente não aprende na escola, ao contrário, né? Não pode conversar, não é verdade? Muitas vezes não fala, menino. Não fale, olha essa conversa, né? Então, é muito interessante, porque as empresas que investem na comunicação, elas estão investindo no pensamento organizacional. Agora, esse trabalho feito pelas organizações, ele tem um valor tremendo. Isso fica muito claro em qualquer pesquisa que se faça. Quer dizer, as empresas que conseguem se desenvolver
por trás desse desenvolvimento tem o papel da comunicação. É constante isso. Você sabe o que acontece, Milton? Hoje você percebe assim. Outro dia eu li uma matéria interessantíssima sobre um hospital americano que investiu 100% dos seus treinamentos, o foco dele estava totalmente voltado à comunicação entre pessoas. O que aconteceu? Ele virou um lugar com um clima organizacional fora de série, porque as pessoas começam a se dar bem, né? Uhum. Elas comunicam bem, né? Elas valorizam o relacionamento. E ela começou a ter a retenção de talentos muito grande, porque as pessoas não queriam sair de lá. E, além de tudo, ela provocou a eficiência, né? Maior desempenho, desenvolvimento de equipe. Isso trouxe o hospital para o primeiro lugar do ranking dos hospitais admirados e percebidos como bons na região, no estado onde eles estavam. A partir da investimento em comunicação entre pessoas. Olha que interessante. Falei do livro Comunicação e Persuasão, o Poder do Diálogo, que você escreveu, e lá no livro você trabalha com 4 habilidades. Isso. Identificadas como universo compartilhado, estar presente, saber brincar e mochila de opiniões. Vamos começar pelo número 1, vamos começar pelo começo. O que é o universo compartilhado? Que pensamento eu tenho que ter em torno dessa questão? Isso é muito interessante. Isso tem a ver com a percepção do outro, né? O universo compartilhado tem a ver com 2 frentes. Primeiro, eu percebi que se uma palavra que você fala tem a ver com o significado que eu tenho, o significado que você usa é o mesmo para mim. Por exemplo, eu como compositor de trilhas sonoras, as pessoas chegaram para mim e falaram assim: eu quero uma música alegre. Com o tempo eu descobri que uma música alegre não quer dizer muita coisa, não é? Pode ser uma música de carnaval, pode ser um rock and roll, pode ser uma música eletrônica. Então, o que quer dizer? Existem formas diferentes de expressar a alegria. Isso. E vai depender da pessoa que quer expressar essa alegria? Exatamente. Então, esse capítulo, ele trata sobre a imprecisão das palavras. Se você se ater a isso, só você perceber que isso acontece, vai te ajudar muito nas suas próximas reuniões. Quando alguém falar assim, vamos fazer tal coisa, me fala especificamente o que é tal coisa, como isso seria para você, me explica melhor como seria essa situação, para que você não interprete os outros. Por exemplo, vamos fazer uma festa no final do ano? Vamos. Pronto, o que é uma festa? Tem 1 bilhão de tipos de festa, né? Então, quando fala, vamos fazer uma coisa assim, como é assim? Na realidade, o que você está pedindo é para que a gente se desloque do nosso mundinho para o mundinho do outro. Para que a gente comece a se aproximar dele. E aí começa a compartilhar isso que você chama de universo? É isso mesmo. É exatamente isso. Eu não podia ter explicado. No meu próximo livro eu vou gravar e vou escrever isso que você falou. Não, mas a ideia é essa. Exatamente quer dizer, isso. você se aproximar do outro, entrar no mundo do outro, para saber o que ele entende, o que ele está querendo. Perfeito, Milton. Você é curioso porque quando se lê o livro e se percebe isso, você traz a sua experiência de comunicação da experiência que você vivenciou no mundo das trilhas sonoras. Sim, é isso. Essa era uma ideia? Essa é a ideia. Cada um tem esse nosso mundinho que você falou, né? Então, quando você quer se comunicar com alguém, é bom que você perceba em que mundo essa pessoa está, né? Você se desloque. Como é que você falou, Milton? Não posso esquecer o jeito que você falou. Você sai do seu mundinho e vai para o mundo do outro. É isso. Essa a ideia. Essa Nós falamos aqui do universo compartilhado, porque ao fazer isso, você começa a compreender o outro. Mas o segundo passo que você nos chama a atenção é a necessidade de estar presente. Sim. E me parece que nos dias de hoje, a ideia de você estar presente é cada vez mais difícil diante das várias inspirações que nós temos diante de nós. Sim. A gente não dá o 100% para as pessoas com quem a gente conversa. Enquanto a gente está conversando com o outro, a pessoa começa a falar, você já começa a pensar um monte de coisa. Porque esse negócio da gente ser multitarefas, da gente ser multitudo, ótimo. Daí você é um vendedor, por exemplo. E quando você vai conversar com o seu cliente, enquanto o seu cliente está ali contando as dores dele, contando as coisas preciosas para você ouvir, né? Porque um vendedor é aquele que ouve bem, você está pensando o que você vai dizer para ele, o que você vai mostrar, você não está prestando atenção no que ele está falando. Então, essa é a questão, a habilidade de estar presente. Sabe que eu tive uma experiência muito interessante com um trabalho voluntário, e eu fui fazer um trabalho voluntário numa fundação que chama Arte de Viver, Art of Living, a maior fundação de voluntários do mundo. E fui fazer um curso que se chamava Arte do Silêncio, que era 4 dias sem falar, né? Então você fica observando o quanto que você fica pensando muito o tempo todo.
Então quando a gente fala do estar presente, é isso. É um negócio que não é fácil. É você conseguir parar de articular e argumentar internamente o tempo inteiro enquanto conversa com as outras pessoas e ficar prestando atenção nelas. Você se transforma uma pessoa muito atraente quando você faz isso. Mas não é fácil. Vai precisar de treino e habilidade para fazer isso. Aliás, a Cíntia Alzetti, que participa dessa nossa conversa pelo Facebook, comenta aqui o seguinte, sobre a comunicação. Como você, Álvaro, analisa a questão sobre a resistência de ouvir e internalizar a fala feminina. Diz ela, ainda temos muitas resistências no mundo corporativo com a fala da mulher ser realmente ouvida. E ela entra, portanto, com este comentário aqui, neste ponto que você está dizendo. Nós não paramos para ouvir o outro. Ela se refere às mulheres, mas me parece que isso vem acontecendo em todos os diálogos. A gente quer falar mais do que ouvir. Sem dúvida, essa dor que você está sentindo, como é que ela chama, Milton? A Cíntia. A Cíntia, essa dor que você está sentindo, os homens estão sentindo também. Assim, a gente está se sentindo, de uma forma geral, muito pouco ouvido, né? Então, quando você diz isso, eu me solidarizo e falo, realmente, isso é uma coisa que as pessoas têm que estar atentas a esse ponto. Mas é uma dor generalizada, as pessoas hoje se sentem muito pouco ouvidas. E aí, na questão da mulher, fica mais evidente ainda, porque isso vem baseado num preconceito que existe em relação à mulher. E ela acaba se pronunciando e se expressando menos ainda. Portanto, a arte de ouvir é uma arte importante É uma na arte comunicação. importante. É Esse isso é um aí. caminho. Esse é o caminho. Bom, nós falamos aqui das duas primeiras habilidades, e a terceira aqui é saber brincar. O que significa isso? É contar piada? Ah, não é. É ao Não? contrário, né? Foi bom a gente já começou do jeito certo, né? Que é o que não é saber brincar. Não é contar piada, não é botar apelido nos outros, não é fazer gracinha, né? Saber brincar é um conceito interessantíssimo, né? Que fala sobre o quanto você consegue tratar de uma forma leve os assuntos urgentes e importantes no seu trabalho. Então, isso é uma questão que tem a ver muito com o seu lado profissional, com a sua carreira. Por quê? Você ficar nervoso, ansioso e bravo na hora que as coisas não funcionam não é muito fácil. Então, o saber brincar tem a ver com isso, com você saber colocar os seus pontos de uma forma leve, de uma forma consistente, mas sem ficar nervoso, alterado nos momentos urgentes e importantes da sua vida, né? Isso é saber brincar. Você comenta aí essa questão do falar de maneira leve. Ao falar de maneira leve, é escolher a história que vai contar ou é escolher a palavra que vai usar? O que se encaixa nessa questão? Olha, aí, Milton, tem uma questão que é assim, eu tive líderes de todos os tipos na minha vida, Uhum. sabe? Líderes mais austeros, líderes menos austeros, líderes que me tratavam assim de cima para baixo, líderes que me tratavam de igual para igual. E o saber brincar tem a ver com essa questão relacionada justamente à liderança, a forma como você lida com as pessoas, né? E quando a gente vai um pouco mais a fundo nesse assunto, a gente encontra 2 tipos básicos de autoridade, aliás, de liderança. A liderança por autoridade e a liderança por referência. Um é aquele que você obedece porque ele tem autoridade sobre você, e o outro é aquele que você, mais do que obedece, você fica feliz em obedecê-lo, porque é uma referência para você, né? Então, saber brincar tem a ver com você tratar os outros de uma forma de igual para igual, sempre, e de você ouvir com maturidade aquilo que é dito para você e, ao mesmo tempo, conversar com os outros de uma forma leve e gostosa para que todos entendam, sendo você um líder ou sendo você um liderado. Deixa eu voltar um passo aqui nessa nossa conversa, porque o Cláudio mandou uma pergunta aqui para nós que se refere ao tema anterior que nós estávamos falando aqui sobre estar presente. Porque você disse para mim que é um exercício que nós temos que fazer. E o que o Cláudio comenta ele diz que muitas vezes ele tenta fazer isso, prestar atenção no que o outro está fazendo, mas a mente é tão dispersa que quando ele vê, perdeu o assunto. Isso. Há exercícios para a gente trabalhar dessa maneira? A gente tem um Total. esforço. O que é isso que a gente tem que fazer, então? Você vai ter que fazer um negócio que que os ocidentais não levaram muito em conta ainda, que chama-se meditação, né? Quando você vai numa academia de ginástica, você fica levantando uns pesos e sendo orientado ali por um profissional,
e você vai ficando cada vez mais forte, né? Com a mente da gente é o contrário. Se você conseguir ficar mais quietinho, você vai ficando mais forte. E para ficar quietinho, hoje o americano, né, quando a gente vai nos grandes congressos, o americano está tratando isso como mindfulness, né? Uhum. Que é, na verdade, se você for estudar isso, você está falando de uma filosofia que não tem a ver com exercícios, de uma filosofia que chama yoga, né? Uhum. E quando eu respondo essa pergunta, assim, como que eu treino? É assim, existe uma academia aí perto da sua casa que treina sobre isso, chama yoga. Qualquer uma delas que você procurar vai tratar sobre esse assunto, de como você ficar mais presente, meditando, acalmando sua mente, ficando mais tranquilo. Aliás, acalmar a mente, acalmar o espírito, acalmar a comunicação. É, Nós isso aí. estamos vivendo num ambiente em que a comunicação é muito violenta. Uhum, E a resposta a essa comunicação violenta é mais violência ainda. sim. Nós somos agentes que podemos tentar controlar esse processo? Sim, porque qual é o maior inimigo da comunicação? É o estresse. Quando você está estressado, você trata os outros de uma forma pontiaguda. Você solta palavras ásperas para todo lado e não percebe exatamente que você está envenenando as suas relações. Algumas até que você depois se arrepende do que falou. Quando você Lógico. se ouve, realmente você se arrepende, né? Ou então você se surpreende com um tratamento de uma pessoa um pouco mais ríspido com você, e daí quando você vai lembrar, você fala: "Ah, isso é uma devolução daquele dia em que eu estava estressado e Uhum, envenenei a minha uhum, relação", né. uhum, Então o uhum. estresse hoje, ele é um grande problema no mundo, né, no mundo. O estresse é o grande problema no mundo. E quando você está estressado, você não presta atenção à maneira com que você trata os outros, né. Aliás, no livro você fala que faz uma diferenciação entre ter uma mente irritada e ser uma pessoa irritada? É, exatamente. Hum. Porque é muito importante você perceber que você bom, mas aí, Milton, nós vamos falar um negócio tão maluco, tão, assim, complexo, mas vou dar um trailer aqui, vai. Uhum, Quando você percebe que você não é a sua mente, é uma grande transformação. Porque você sabe que você não é o seu estômago, ou a sua mão, ou o seu pé. uhum, Ninguém se confunde com o seu rim, né, uhum. mas a sua mente, que é uma parte só do seu corpo, de você, você se confunde. Então, quando você começa a ficar muito agitado, você não percebe que aquilo é uma parte de você e que você pode observá-la. Se você pode observá-la, você pode acalmá-la também, Quer né. dizer, você não deve ser dominado pela É sua mente, lógico, pela é. irritação da sua Sim, mente, então. É sim. um jogo constante. Um jogo Tá. constante. Bom, eu falei aqui de 4 habilidades e fiquei devendo uma habilidade que eu achei no mínimo interessante pelo próprio nome. Você se refere a ela como mochila de Mochila de opiniões. opiniões, Que é. mochila é essa que a gente leva? Parece que cada vez mais pesada, não? É, né, é bom porque mas olha, Milton, eu vou só fazer um comentário Fala. sobre a última coisa que a gente estava falando, que é o Hum. seguinte: é muito interessante você perceber essa coisa da mente e do estresse. Uma dica que eu vou deixar aqui de comunicação: quando você perceber que você vai conversar com uma pessoa que está no que a gente chama de fora de si, nervosa, estressada, não faça isso. Não faça isso, porque não vai dar certo. Você tem que ser paciente, você tem que esperar um momento onde essa pessoa esteja em condição de ouvir o que você vai falar para ela. Senão você vai brigar, você vai criar uma série de conflitos. Então, queria só deixar essa dica que é importante a gente reparar sempre nessas coisas da comunicação em relação a si, em relação ao meio que se está inserido, ao outro, né? Então perceba, quando você estiver muito nervoso, estressado, não é um bom momento para você conversar com ninguém. E quanto a esta mochila de Vamos lá, vamos opiniões, para a o que que mochila. é A isso? mochila é o seguinte, a gente tem a nossa percepção de mundo, a gente anda por aí, a gente tem os nossos dias de alegria, nossos dias de tristeza, a gente conhece pessoas, a gente vai em shows, a gente assiste isso e aquilo, lê livros, a gente vai formando uma coisa que chama percepção do mundo. Eu acho que o mundo é assim, né. E aí eu tenho uma coisa que a gente chama de opiniões, né. Às vezes as pessoas confundem muito opinião com preconceito, né. Você der uma opinião, assim, por exemplo: "Eu não gosto de pizza de mussarela". Aí a pessoa fala: "Nossa, é preconceituoso com pizza de mussarela", né. Então, tem uma pergunta interessante até que eu queria deixar no ar, né. Qual é o momento em que um preconceito passa a ser um conceito, né? E deve existir este momento, né. Então só deixar Uhum. isso aí jogado para que as pessoas pensem. A opinião, você vai tendo as suas opiniões a partir dessa formação de percepção de mundo, e você guarda elas numa mochila. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de ir na praia, eu prefiro montanha, eu gosto de andar a cavalo, eu não gosto de andar a cavalo, eu gosto de cabelo curto, eu gosto de cabelo comprido e por aí vai, né.
É muito bom que você tenha suas opiniões. O mundo precisa de pessoas com opiniões, mas é muito importante que você saiba a hora de colocar suas opiniões, né? Quando você coloca suas opiniões à frente de tudo, tem pessoas que são assim. Elas dão as opiniões dela o tempo todo à frente de tudo. Isso causa arestas entre as pessoas. Isso você vai colocando marcos. Por exemplo, a gente teve agora recentemente as finais do campeonato de futebol. Isso é uma coisa que mexe muito com as emoções das pessoas, as paixões. Daí você tem uma reunião e você entra na reunião e começa logo a discutir os lances polêmicos e colocar suas opiniões e não percebe que às vezes isso pode te criar um conflito com outra pessoa, a pessoa ficar chateada com você, Uhum. né? A pessoa vai passar as férias em Barcelona, você não gosta de Barcelona, você foi para Barcelona, só choveu, você não conseguiu passear, Você você não não se estava deu num bom bem. momento. E aí você vira e fala: "Você vai para Barcelona? Ah, Barcelona não tem é muito ruim Barcelona". Não é legal, né. Então, a mochila de opiniões é um capítulo onde a gente trata sobre isso, quando você deve colocar suas opiniões, de que forma, em especial quando a gente está falando no mundo corporativo, onde você está tratando de questões importantes da sua carreira, do teu universo profissional, quando você deve colocar as suas opiniões. É muito importante que você as tenha, opinião é muito importante, mas que você saiba como lidar com elas. As pessoas muito inteligentes que eu conheci ao longo da minha trajetória são pessoas que estão constantemente abertas para mudar de opinião. Aliás, você logo no início dessa nossa conversa fez questão de chamar a atenção que a base desse processo todo, seja da persuasão, seja da comunicação, está na sinceridade. O Sim, fato de ser lógico. sincero não quer dizer que eu tenho que dizer absolutamente tudo o que eu penso para outra pessoa. Não. Eu tenho que escolher o que eu vou tirar da minha mochila. O fato de você ser sincero tem a ver com as suas intenções. É você avaliar suas intenções com sinceridade. Por exemplo, você não vai dizer a um amigo que vai ter uma festa surpresa para ele, porque você só fala a verdade. Você não vai contar para uma criança que Papai Noel não existe nada de coelhinho da Páscoa, porque tio Álvaro fala a verdade, né? E eu só falo a verdade em tudo. Então não é assim. Você tem um amigo que está um pouco fora de peso, você vai lá, olha, você engordou. Não, isso é uma coisa antipática, violenta. Você tem que saber conversar com as pessoas, né? Com sinceridade, mas também com delicadeza. Se você for pensar um ponto, uma dica assim para o nosso ouvinte, objetiva, repare, observe como as pessoas ficam depois que conversam com você. Você conversou com uma pessoa, bateu um papo, a hora que você foi embora, como ela ficou? Como você a deixou? Se você a deixou ela muito bem, entusiasmada, feliz, você está num bom caminho. Esse é sem dúvida um belo termômetro que tem. E o É. que você deixa claro para nós aqui é o seguinte, é que a comunicação contagia, Oh, contagia o outro, oh, sim. né, e aí você, dependendo da sua forma de comunicação, você pode estragar ou melhorar a vida do outro. Sem dúvida. Por isso que é tão importante quando a gente fala sobre isso, no mundo corporativo. Né? Por quê? Porque a gente está falando de clima organizacional, de relação entre pessoas, em algo fundamental para que um lugar seja eficiente, para um lugar tenha um ótimo desempenho, é a relação entre as pessoas, a forma como elas se comunicam. Você falou e ressaltou também no livro a questão da aspiração, questões aspiracionais, Isso é que você fundamental. entende ser importante para a gente, inclusive, definir o nosso Caminho. cenário, o nosso caminho. Isso. Eu acho, hoje a aspiração é algo muito importante, né. Como eu trabalhei muito com pesquisa comportamental e aspiracional, que a gente tem? O que você quer, né. Por exemplo, eu quero ser bonito, rico e independente. Isso é coisa que a gente ouve muito em pesquisa, né. Isso não é exatamente um aspiracional de boa qualidade, eu diria até que você pensar em ser bonito e rico e independente é uma receita da infelicidade, é o caminho da depressão, é um caminho para você chegar num lugar e falar: "O que eu estou fazendo aqui?". Veja o meu caso, por exemplo, Milton, eu penso que meu aspiracional é ser bonito, que nem um ator da novela, imagine um desses bem bonitos mesmo, né. E daí eu quero ser bonito que nem ele, né, e daí não vai dar, percebe que não vai dar? Hum. Porque não foi assim que aconteceu, aquele negócio, quis nascer bonito, mas não deu, né. Humildade sua. Então, mas olha, eu gostaria de ser, e agora, é necessário que eu perceba que se o meu aspiracional for esse, se a luta da minha vida for conquistar essa beleza natural que Deus não me deu, isso vai ser um problema para mim. Por outro lado, se a gente colocar assim, o que você quer ser, bonito ou saudável? Vamos dizer que eu só lhe desse um,
né? Não há uma pessoa que vai escolher ser bonito. Você vai falar, eu quero ser saudável. Não é, Milton? O que você prefere? Você prefere ser bonito e doente ou saudável meia boca? Você vai falar saudável. Mesma coisa quando acontece ser rico. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. As pessoas às vezes se deixam enfeitiçar e ficam correndo atrás do rabo, né? Quando você pensa numa pessoa feliz, pense em uma pessoa feliz. Você vai descobrir, pense aí você que está nos ouvindo, uma pessoa feliz. Você vai perceber que você pensou numa pessoa altruísta. Você pensou numa pessoa capaz de compartilhar aquilo que ela tem. Isso é uma grande busca de desenvolvimento, né? Quando a gente fala assim, eu quero ser independente. A independência você tem que tomar cuidado para não confundir com solidão. Porque o que traz a felicidade na vida, sempre, sempre, são as nossas relações com as pessoas. Eu pego você, deixo você numa casa maravilhosa, de frente para o mar, com tudo que há de bom, sozinho. E a sua vida será um galho seco. Você vai querer se relacionar com as suas pessoas queridas e interessantes. É isso que interessa na nossa passagem aqui. É isso que interessa na nossa vida. O que nos traz felicidade? Os outros. Uhum. Então, à medida que você fala, eu quero ser independente, cuidado para não confundir com solidão, né? E repare na possibilidade de ser uma pessoa comprometida. Isso lhe trará felicidade. Quando eu digo comprometida, compromisso com o quê? Com a música, com a arte, com a sua cidade, com o seu país, com o menor abandonado, com o idoso, com um estudo, com as pessoas, com a sua namorada, enfim, mas o compromisso lhe traz. Então, veja, de um lado nós temos bonito, rico e independente. E do outro, daí sim, um aspiracional de boa qualidade, né? Uma pessoa altruísta, uma pessoa saudável, uma pessoa comprometida. Isso é um aspiracional. Porque muda a perspectiva dessa pessoa. E esse pode ser conquistado hoje, por qualquer um que estiver nos ouvindo e falar, a partir de hoje eu vou conquistar isso. E vai conquistar. Uhum. Enquanto o outro é uma espécie de ilusão. Lá no início da nossa conversa, eu apresentei você aqui como produtor de trilhas sonoras. É isso aí. Como é que você faz essa migração de carreira e parte para o campo da comunicação? Você aprendeu a comunicação lá trabalhando no estúdio? Lá trabalhando no estúdio. Porque a habilidade mais importante do profissional contemporâneo, seja lá qual for a sua atividade, é a comunicação entre pessoas. Seja você um vendedor, um advogado, um executivo de uma grande corporação, se você não souber se comunicar, você não vai para frente. E o compositor de trilhas sonoras, ele tem uma característica, que a pessoa te explica, um diretor de um filme te explica o que ele quer e a música é muito abstrata. Então imagina, eu quero música arrepiante, quero uma música para cima, quero uma música que deixa a gente entusiasmado. O que é isso? Então eu comecei a estudar a relação, a comunicação entre as pessoas. E me apaixonei por isso e hoje tenho a felicidade, Milton, de ter viajado por todas as regiões do Brasil fazendo palestras sobre comunicação e hoje me utilizo muito fortemente do universo digital, né? Do mundo online para conversar com as pessoas. E estou muito feliz nessa minha trajetória de ser um ativista. Eu sou hoje um ativista que trabalha divulgando a força da sinceridade e honestidade. Essa é a força que as pessoas precisam para ser felizes no seu trabalho. Olha, eu tenho umas 2 perguntinhas mais difíceis para deixar para o final aqui, mas eu quero ainda ficar nessa área da sua própria carreira, porque muitos daqueles que estão nos ouvindo agora talvez não percebam por quê. Aqui você tem uma forma de se comunicar, mas na sua carreira, trabalhando com a voz, você tinha outra forma de se comunicar. Você fazia vozes e fez vozes que nós acompanhamos no dia a dia, às vezes nem sabemos quem está por trás dela. E essa é uma voz que tem uma assinatura, que é a voz de Álvaro Fernando. Você pode fazer uma dessas vozes que nós ouvimos no dia a dia e nem sabemos que é de você? Eu faço isso às vezes em palestras, as pessoas gostam muito. Eu vou fazer aqui então, merchan, né? Vai lá. Fazer umas aqui, assim. Fica mais próximo do microfone aqui. Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eparema, nova embalagem, novos sabores. Chegou sem parar o novo chocolate da Nestlé. Se São persistir vozes. os sintomas, o médico deverá ser consultado. Repete essa que eu falei em cima de você. Repete essa última. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá, e essa é a voz do Álvaro Fernando que você ouve na publicidade também e que é autor desse livro, tema da nossa conversa de hoje, Comunicação e Persuasão, o Poder do Diálogo. O Vanderlei de Brito, que está aqui
conosco também no Facebook, diz assim, parabéns pelo programa, excelente o assunto, acabo de comprar o livro. Que Aliás, ele legal. tem duas características que se aproximam muito de mim, dizer que é gaúcho e gremista, então já está no bom caminho. Agora eu disse que eu tinha algumas perguntas mais capciosas assim para o final. Uma delas é do Renan. O Renan diz o seguinte aqui, como lidar, Álvaro, com pessoas que sempre têm uma opinião negativa sobre tudo? Ah, essa é uma boa, hein? Como que a gente vai fazer isso? Eu acho que você vai ter que aceitar essa pessoa do jeito que ela é. É Renan que ele chama? Renan. Você sabe que você está me lembrando agora, Renan. Eu estou fazendo um trabalho muito interessante com o Renan Dalzotto, que é o nosso técnico da seleção brasileira, né? Exatamente. E eu outro dia fiz um programa que eu queria que você vôlei. assistisse sobre comunicação entre pessoas. Você vai encontrar isso com facilidade na web, tá? E a gente trata disso, da relação. Eu acho que você está fazendo uma pergunta interessante, que é assim, perceba que você está colocando o problema da comunicação no outro, né? Como a gente faz para resolver o problema de comunicação do outro? Isso é muito comum a gente fazer. A gente vê um livro assim, outro dia eu dei o livro para uma menina que ela leu e falou, adorei o seu livro, meu namorado precisa aprender tudo isso que você falou, né? Então, Renan, eu acho que a comunicação, ela é algo que serve para si, né? Você vai se transformar num craque de comunicação e você vai ter que lidar com, às vezes, uma comunicação mais difícil com algumas pessoas como essa que você está citando. Quer dizer, não é como mudar o outro, mas é como eu me adaptar a esse cenário que é uma realidade no nosso dia a dia. É isso aí. Ouvir críticas e ouvir opiniões negativas é uma constante no nosso dia a dia. E a Saber absorver isso vai ser importante. É isso aí. Você falou, inclusive, dessa entrevista que você fez e eu queria lembrar que existem outros materiais também do trabalho desenvolvido pelo Álvaro Fernando no endereço encontro.alvarofernando.com. É isso. Milton, deixa eu falar 2 segundos sobre isso. Então é encontro.alvarofernando.com. O que a gente tem? A gente tem um espaço online onde você vai encontrar ali uma página para você se inscrever e participar dos meus encontros online, sempre gratuitamente, tá? Então, esses encontros, eles são sistemáticos. Se você entrar hoje lá, você vai encontrar uma data de um encontro para a gente bater um papo, onde eu vou fazer uma palestra, onde eu vou apresentar materiais, eu vou te oferecer e-books, vou te oferecer livros sobre aquilo que eu penso, e nós vamos fazer um debate muito gostoso aí no mundo digital. Tá certo. E a última questão, o Antônio Poletti diz assim, ó, você falou em saber brincar, só vale para a sua atividade profissional? Não, né? Não. Quanto mais séria a sua atividade profissional, é mais importante você saber brincar. Eu vou te propor uma brincadeira. Como é que ele chama? O Antônio Poletti. O Antônio, você vai fazer uma brincadeira, prometa isso para mim. Amanhã você vai encontrar as pessoas com um sorriso no rosto. A força de um sorriso é um negócio que você não vai acreditar. Se você amanhã, o seu dia todo, você ficar preocupado em sorrir para as pessoas, mas tem que mostrar os dentes, você vai perceber o que é a força do saber brincar, começando com essa pequena ferramenta. Sorria para os outros e você vai dizer no final do dia se seu dia foi igual ou foi diferente. Combinadíssimo, então. Fico também aqui com esse compromisso, sorrir para os outros. E é sorrindo que a gente encerra essa nossa conversa de hoje aqui, porque foi uma conversa muito gostosa também sobre comunicação e também sobre a arte da persuasão. Álvaro, muito obrigado pela sua gentileza. Eu quero deixar um beijo gigante para a Leni Quirilos, tá? Que é a sua parceira do livro Comunicar para Liderar e que é uma pessoa que eu tenho extrema admiração justamente pela sua capacidade altruísta e generosa de ser. Leni Quirilos, que é nossa colega comentarista também aqui na Rádio CBN, toda sexta-feira participa do quadro junto com Carlos Alberto Sardenberg no CBN Brasil. Álvaro, obrigado. Muito até obrigado. Uma nova oportunidade. Valeu, Milton. Obrigado. Álvaro Fernando, autor de Comunicação e Persuasão, O Poder do Diálogo, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você fica o convite, participe do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar o seu conhecimento, o seu artigo e com isso a gente compartilha a sabedoria. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.